Nós estamos com o tema de correlação e regressão. O que é correlação e regressão? Correlação e regressão, isso é muito usado em questão de funções, tá? A correlação, por exemplo, imagina quando você tem aí um monte de pontos. Você é um engenheiro mecânico, você está fazendo alguma questão experimental, ok? Você está fazendo alguma questão experimental, algum teste, né? E aí você pega esses testes que você faz e aí você começa a colocá-los em um gráfico XY. E aí você pega aqueles vários pontos. E aí você quer saber como esses gráficos se comportam, se eles se comportam como uma reta, como uma curva. Então, correlação linear é usado para você saber se aqueles pontos que você tem no gráfico, se eles se comportam como uma curva, ok? E a regressão é quando você tenta pegar esses pontos e entender qual é a curva que nós temos que representa esses pontos, tá? Então, correlação e regressão é basicamente isso. Pode ser até, eu vou estar pensando nos próximos dias, que os próximos 3 conteúdos que nós temos previsto nem trabalhe eles, os próximos 2 conteúdos. Pode ser que eu trabalhe só correlação e regressão até o final da disciplina, devido à tamanha importância que isso tem, tá? Pode ser que eu use a aula de hoje, eu vou falar sobre interpolação, eu vou ensinar vocês como fazer uma interpolação. Na próxima aula, eu vou ensinar como fazer uma correlação linear. E pode ser que na última aula, no último conteúdo dessa matéria, em vez de eu trabalhar análise de variância, que é importante também, pode ser que eu trabalhe questão de softwares que são usados para correlação. É uma coisa interessante, né? Quais programas, quais softwares você pode usar para uma correlação linear, né? Usando mais questão de computador. Então, assim, eu estou pensando ainda em qual caminho a gente vai trabalhar nesse sentido. Mas uma coisa é certa, na aula de hoje eu vou falar só sobre interpolação e até segunda-feira eu vou postar uma listinha sobre interpolação. Na aula da semana que vem eu vou falar sobre correlação linear e aí vocês vão fazer a lista que você já tem. E na próxima aula a gente pode pensar se eu vou caminhar na direção da análise da variância ou se eu vou trabalhar com vocês essa questão de softwares que são utilizados para a correlação linear, não só linear, mas correlação também de uma função. É você trazer uma função, pegar os pontos e saber em qual função aqueles pontos eles são tidos, né? A qual função aqueles pontos pertencem, tá? Isso, a correlação, a gente aprende ela para 2 pontos, né? Lá no ensino médio. Quando você pega uma função linear e você faz uma função linear, aí onde você tem 2 pontos e você determina um terceiro ponto, determina qual é a função que passa por esses 2 pontos. Na estatística, quando você tem vários dados dispersos, você precisa analisar esses dados. E aí, por isso que a gente faz essa questão de correlação e regressão. Tá? E aí, na aula de hoje, eu vou ensinar somente para vocês o que é interpolação. Ok? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre interpolação. Tá bom? Querendo entrar? Deixa eu tirar. Deixa eu só tentar tirar aí tentar tirar essa questão da obrigatoriedade de eu liberar logo para vocês. Fica mais fácil, fica mais fluida a aula. Só um instantinho, gente. Pronto, fechou. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre interpolação.
Desculpa. Só um instantinho. Vou colocar a caneta aqui que não está bem nada. Vamos lá, gente. A aula de hoje, como está falando, vai falar sobre interpolação. Talvez isso é algo que vocês mais irão usar ao longo do curso de vocês, dentro da estatística, mais do que média, essa ideia. O que é interpolação? Bom, imaginemos que a gente tem um gráfico qualquer, tá? Um gráfico qualquer. Obviamente, tá vendo que essa reta meio curva aí, ela não obedece um gráfico exato, né? Ela não tem a questão de um gráfico exato. Vamos considerar que esses pontos aqui foram obtidos de maneira experimental, tá? Imagina que esses pontos foram obtidos de maneira experimental, beleza? Num gráfico XY. E aí, imagina que esse ponto aqui, sei lá, vamos supor que isso aqui é um gráfico de... Só um exemplo, tá, gente? Bem doido. De um gráfico de pressão e volume. Pressão e volume de um gás, sei lá. Aí vamos supor que aqui, nesse ponto, a pressão é igual a 15 kPa e o volume é igual a 1 metro cúbico, beleza? Nesse ponto aqui, o seu volume é igual a 0,9 metros cúbicos e a sua pressão é igual a 14,3 kPa, beleza? Aí ele quer saber qual é a pressão quando o volume é 0,97 metros cúbicos. E aí, como a gente faz isso? A interpolação, o que ela é? A interpolação é você pegar esses pontos aqui e imaginar que entre esses dois pontos é uma reta perfeita, né? E aí você vai meio que traçar um triângulo nessa reta, meio que você vai traçar um triângulo e vai achar o valor desse ponto exato que você quer. Ampliando aquele desenho, você tem aqui, vamos supor que você tem o primeiro ponto aqui, certo? O segundo ponto aqui. Vamos supor que esse gráfico vermelho que nós temos, que ele não é um gráfico perfeito, não. Vamos imaginar que esse gráfico ele é meio doido assim, meio bagunçado assim, tá? Não, também esse não pode ser não, porque ele não volta, o gráfico não volta, né? Imagina que se comporta, talvez nem tão doido assim não, só meio que uma curvinha assim de nada. O gráfico original, né, que acontece na realidade, o que acontece na realidade é isso. O que é interpolação linear? Como nós falamos na questão no slide anterior, esse ponto, a pressão é igual a 15 kPa, né? 15 kPa e o volume é igual a 1 metro cúbico. Nesse ponto, a pressão ela vale 14,3 kPa e o volume aqui é 0,9 metros cúbicos, beleza? Num gráfico, como eu falei com vocês, relaciona na vertical aqui, esse gráfico relaciona na vertical
relaciona pressão e na horizontal aqui, ele vai relacionar o volume. Então, na horizontal, ele relaciona o volume, tá? Tá? Então, aqui é volume e aqui é pressão. Beleza? Só um instantinho aqui. Aí, beleza? Então, o que significa isso? Que esse valor aqui, se isso aqui é volume, então aqui é 0,9 e aqui na direção aqui vai ser 1,0. Beleza? A pressão aqui é 14,3 e aqui na direção vai ser 15. E ele quer saber qual é o volume, qual é a pressão quando o volume é 0,97. Então aqui, ó, aqui no meio vai dar 95, 97 vai dar mais ou menos aqui. 0,97. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Beleza? Ele quer saber isso aqui. O problema todo é que aí no caso você teria que puxar o gráfico aqui, né? Finge que isso aqui é uma reta, e aí você teria a pressão aqui que ele deseja saber. Se fosse uma função conhecida, era só jogar o 0,97 na função que você achar. Mas não é uma função conhecida, cara. Não é uma função conhecida. Então, não sendo uma função conhecida, ele não tem o que fazer. E aí nós usamos uma coisa chamada interpolação. O que se trata de interpolação? Você vai traçar uma reta, ok? Para desenhar essa reta no PowerPoint, para poder ficar uma reta mesmo, tá? Você vai traçar uma reta, beleza? Desse ponto aqui até esse ponto aqui, ok? Vai traçar essa reta, tá? E aí você vai fazer um triângulo. Você vai desenhar um triângulo. De que forma esse triângulo? Assim, ó. Vai desenhar um triângulo aqui, tá vendo? Desenha um triângulo, beleza? E aí, ó. Gente, você não vai ter que desenhar sempre, não. Só estou explicando como vai ser. Ok? Quanto vale esse valor aqui? Esse valor vai valer 15 menos 14,3. Quanto vale esse valor todo aqui? A base do triângulo vale 1,0 menos 0,9. Aí o que você vai fazer? Você quer saber esse ponto aqui, mas eu não consigo achar ele. Mas eu vou achar esse ponto aqui, ó. Eu vou achar esse ponto aqui. Então eu vou desenhar um triângulo semelhante aqui. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é uma pressão que eu vou achar. Então esse valor vai valer pressão minha menos 14,3. E quanto vale essa base aqui? Essa base vale 0,97 menos 0,9. E aí eu vou fazer semelhança de triângulo. Vai ficar quem? Vai ficar pressão menos 14,3 está para 15 menos 14,3, assim como esse está para esse, assim como esse está para o total. 0,97 menos 0,9 sobre 1,0 menos 0,9. Basicamente isso. Entendeu? Bastantinho. E aí, vou até fazer aqui no próximo slide, né? Eu tenho pressão menos 14,3 está para 15 menos 14,3, assim como
0,97 menos 0,9 está para 1,0 menos 0,9. Então, aqui em cima vai ficar pressão menos 14,3 está para... Isso aqui vai dar 0,7, né? É igual. Isso aqui vai dar 0,07. Isso aqui vai dar 0,1. Pressão menos 14,3 é igual isso vezes isso dividido por isso. Vai dar, e aí é só resolver a continha, né, gente? Aí é tranquilo para vocês. Múltiplo cruzado, né? Tá dando 0,49. 0,49. Passa para lá somando, pressão é igual 14,3 mais 0,49, que é igual a 14,79 kPa. Beleza? É óbvio, né, que existe uma diferença de pressão aqui. A pressão que eu encontrei é um pouquinho diferente da pressão que eu real. Mas a diferença é minúscula. É minúscula. Ainda mais quando você tem muitos pontos experimentais, é lógico, você vai pegar os dois pontos que estão mais próximos do ponto que você quer encontrar. E aí essa diferença é tão pequena que ela é desconsiderável. Então, essa pressão e essa aqui, como essa diferença é muito pequena, você pode considerar que são iguais praticamente. E aí você vai ter uma pressão que vai ser muito justa, vai fazer muito jus ao que você de fato quer, ao que você de fato busca. Então, assim, essa é a interpolação, tá? Trazendo para uma fórmula mais fácil para vocês entenderem, é o seguinte. Imagina, a interpolação, ela também é muito usada, ela é famosíssima na escala de temperatura. Aquela forma que nós temos que converte temperaturas de Celsius para Kelvin é uma interpolação, tá? Mas, enfim, vou pensar na interpolação o seguinte. Você tem dois pontos. Um ponto é x1, y1, e o outro ponto é x2, y2. E você quer achar o valor de x, tá? Você tem o valor de x e você quer achar o valor de y. Ou você tem y e você quer achar x. Sendo que o x está entre x1 e x2 e o y entre y1 e y2. Qual é a forma da interpolação? Você vai ter x2 menos x está para x2 menos x1. Desculpa, gente. Desculpa. Confundi essa forma aqui. X menos x1 está para x2 menos x1, assim como y menos y1 está para y2 menos y1. Essa é a interpolação. Esses caras você tem, aí com um deles você acha o outro valor. Óbvio que, falando assim, parece bicho de 7 cabeças. Mas nós vamos fazer uns exemplos agora para vocês entenderem. E eu vou passar uns exemplos. Os exercícios que eu vou passar para vocês vão ser todos os exercícios que envolvem a engenharia mecânica. Mais precisamente a termodinâmica, tá bom? Que aí você, quando chegar no quinto período, que o professor for ensinar para vocês isso, você, já sei. E aí você vai estar um pouquinho aí mais adiantado, para focar mais na matéria de termodinâmica do que na interpolação em si. Então, assim, vocês vão ver que não é difícil. E agora eu vou mostrar uma aplicação super prática da interpolação. Qual é a aplicação prática da interpolação? Vamos lá. Alguém já viu essas tabelas termodinâmicas? Alguém que tenha feito curso técnico, já viu essas doideiras aqui? Eu acho bem rápido, professor. Bem rápido, né? No curso técnico, pelo menos quem fez integrado no IFES, eu, quando dei a matéria de máquinas térmicas lá, eu ensinei a trabalhar com essas tabelas. Mas, assim, é mais para quem fez ensino médio técnico, né?
Mas quando eu fiz o técnico só, eu não vi as tabelas. Eu aprendi no integrado, eu ensinei para meus alunos, mas não é todo professor que ensina. Mas o que acontece? Essas tabelas, cara, você vai ficar enjoado de olhar para a cara dela. Essa tabela aqui. Ela está em inglês, né? Porque eu tenho esse PDF leve em inglês, mas geralmente você vai ter em português. Ela é um anexo do livro do Shapiro. O livro do Shapiro é o principal livro de termodinâmica usado, pelo menos. Eu, quando eu trabalhei com termodinâmica, eu dei aula usando Shapiro. O professor Calixto, que era o que dava aula até ano passado, usava o Shapiro. E eu acho que o Daniel, que está trabalhando com termodinâmica agora, ele também está usando Shapiro. Tem que confirmar com ele, mas não tenho certeza. Mas eu acho que ele está usando Shapiro também. Tá? Que tabela é essa? Essa tabela é a tabela propriedades do vapor saturado, da água saturada, líquido vapor, tá? Isso aqui é uma propriedade da água, onde nós temos aqui numa tabela a temperatura e a pressão, tá? Essa temperatura e essa pressão é o seguinte: é a temperatura e a pressão na qual a água vira vapor. É óbvio, né? Que ó, se for 100 graus, a pressão 1.014 bar, que é a pressão de uma atmosfera praticamente. Ou seja, a água a uma atmosfera ela ferve a 100 graus. Isso é óbvio. Mas se a pressão for menor, pressões muito pequenas, óbvio, né, que são praticamente impraticáveis, a água pode ferver até temperaturas menores. Beleza? E aqui você percebe que nós temos a tabela de pressão e temperatura para a água aqui. Ok? Bom, o que diz essa tabela? Essa tabela me diz que a 100 graus Celsius, a pressão onde a água ela começa a virar vapor é a pressão de 1,014 bar. Ok? Essa tabela diz isso, tá vendo? E nesse ponto, o volume específico do líquido saturado é 1,0435 vezes 10-3. O vapor saturado é 1,673. A energia interna é essa. A energia interna do líquido saturado é essa, do vapor é essa. A entalpia é essa, a entropia é essa. Então, aqui, é uma tabela que usa várias grandezas termodinâmicas numa tabela só. Essa é a tabela do líquido saturado. Mas, tem ela tendo a temperatura como os valores redondos de temperatura e também tem ela com os valores redondos de pressão. E a temperatura que vai ser a mais, vai ter que procurar aqui. E tem essa tabela aqui, que é a tabela do vapor superaquecido, tá? Que também relaciona, né? Temperatura, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. É lógico que você não deve fazer ideia do que seja entalpia, entropia, e eu não quero ensinar isso para vocês. Vocês vão aprender lá no quinto período. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: olha essa tabela de temperatura. O que essa tabela me diz? Que a 100 graus, a água, a temperatura, a pressão de saturação da água a 100 graus é 1,014. Tá? Isso aqui é um vírgula, tá, gente? Tá ponto aqui porque a tabela está em inglês. No inglês, e tenha atenção com isso, no inglês, eles dão a conotação para ponto e vírgula inversa do que a gente trabalha. Tanto é que essa calculadora, se você olhar, a vírgula dela é um ponto. Porque para eles, vírgula, o ponto é que separa a parte inteira da parte decimal, e nós usamos a vírgula. E para eles a vírgula é aquele separador de mil e milhão, e nós usamos o ponto. Então, fixa isso aí, porque você pode acabar tendo alguma literatura em inglês e acabar se confundindo. Essa tabela, como ela está em inglês, ela inverte, tá? Mas, enfim, voltando para a estatística, para a interpolação, você tem aqui as pressões, as temperaturas para a água e as pressões equivalentes. Aí, você tem uma questão lá, termodinâmica, e essa questão,
ela quer saber qual é a pressão quando a água tem uma temperatura de 103 graus Celsius. 103 graus Celsius. O que você vai ter que fazer? Interpolação. Primeira coisa que você vai ter que fazer é olhar aonde que o 103 está. Está entre o 100 e o 110. Então, é esses valores que eu vou pegar. Não posso pegar o 110 e 120. Tem que pegar sempre, procurar aonde o valor está e pegar os valores de fora. Então, vou fazer o seguinte, ó. 100 está para 1,014. Aí dá um espacinho e coloca 110 está para 1,433. E aí você coloca o seu 103 aqui que você quer achar, está para pressão. E agora aqui, com esses dados que eu coletei da minha tabela, eu vou fazer a interpolação. Como que é? Ó, esse menos, ó, sempre pegar esse menos esse, 103 menos 100, está para esse menos esse, 110 menos 100, ou seja, o do meio menos o menor sobre o maior menos o menor. É sempre essa sequência. O do meio menos o menor sobre o maior menos o menor. Ok? Está para o do meio. E aí, o que você fez de um lado, você vai fazer do outro. Do meio menos o menor, maior, menos o menor. Beleza? Aí, aqui você vai calcular. Vai ficar 3 dividido por 10 é igual a P menos 1,014 sobre 1,433 menos 1,014. 0,419. E eu vou dar uma dica matemática aqui. Se você fosse multiplicar isso aqui por isso aqui logo de cara, você ia fazer o quê? Você tem que fazer a distributiva. Então, eu recomendo você multiplicar esse vezes esse e dividir por esse. Então, ficaria assim, ó. P menos 1,014 é igual, deixa assim por enquanto, é igual a 3 vezes 0,419 dividido por 10, que é igual a 0,1257. 0,1257. E daqui eu saio para onde? P é igual a 0,1257. O 0,014 que estava menos passa para lá, vira mais. 1,014. E a pressão vai ser quanto? A pressão vai ser 1,13. Opa, embolei tudo ali. Vai ser 1,1397. Pressão é igual a 1,1397. E aí a unidade é a mesma, que é o bar, né? A mesma que estava lá. Galera, essa é a interpolação, tá? Essa é a interpolação. Muito útil, não só em termodinâmica. Termodinâmica é a primeira matéria que vocês veem que usa interpolação. Eu estou dando elementos de máquinas no nono e no sétimo período. Numa grade está no sétimo e oitavo, no outro está nono e oitavo e nono. Então acaba que eu estou dando elementos 1 no sétimo e elementos 2 no nono nesse período. Tem alguns dimensionamentos de elementos de máquinas que eles precisam da interpolação. Então, assim, é muito útil isso. É muito útil. Você precisa saber.
Não passe em termodinâmica quem não sabe interpolação. E é fácil. Então, quanto mais você praticar agora estatística, já chegar sabendo, menos tempo você vai perder em termodinâmica. E aí você vai conseguir focar mais nos conhecimentos da termodinâmica, que não são fáceis, e não vai ter que se preocupar com modulação matemática, que é a questão da interpolação. Beleza, galera? Alguma dúvida até agora? Não, professor. Tá tranquilo? Então é o seguinte, eu vou passar então alguns exercícios, e serão bem assim os exercícios. Eu vou mandar essa tabela para vocês. Vou mandar essa tabela, tá? E dentro dessa tabela, eu já vou falar qual é a tabela. Por exemplo, aqui, ó. Tabela A-2, da página 720. Entendeu? Já vou falar qual é a página que você vai olhar. Porque assim, você não tem que ter esse conhecimento de termodinâmica agora. Então eu já vou te falar. Beleza? Tabela A2, página 720. Eu vou te perguntar. Qual é a pressão a uma temperatura de tanto? Aí você vai achar. Entendeu? Eu vou fazer isso para vocês. Aí você, olhando a tabela 3, qual é a temperatura com uma pressão de tanto? Aí você vai ter que achar para mim. Qual é a temperatura? Beleza? Olhando a tabela A4, qual é o volume específico para uma pressão de tanto e temperatura de tanto? Aí você vai olhar a primeira pressão aqui em cima, aí vai olhar as temperaturas que vai interpolar. Beleza? Vai interpolar. Então, assim, é isso que eu quero de vocês. É isso que eu quero de vocês. Beleza? Só vou fazer mais um exemplo, usando essa tabela aqui, para vocês já ficarem sabendo. Ok? Vamos lá, fazer mais um exemplo aqui. Um exemplo da tabela. Dois exemplos eu vou fazer. Da tabela 4, que é a tabela de vapor superaquecido. Ok? Vapor superaquecido. E eu não sei como que é o Daniel, mas o Calixto, a primeira questão da prova dele era só interpolação. Quem interpolava já sabia ganhar os pontos. Tá? Bom, olha aqui. Para uma pressão de 0,35 bar, 5 bar, e temperatura de 220 graus, determine o volume específico. V, que está dado em metro cúbico por quilograma. Só para vocês ficarem mais fácil de achar na tabela. Beleza? Vamos fazer interpolação. Olha aqui. Aí você pegar aqui, ó. 0,35 bar. Aí eu vou pegar 200, o volume é 6,228. Tá vendo? 200, 6,228. Então, ó, 200, 6,228. E 240, eu tenho 6,758. 6,758. E quanto é 220? X. Mesma coisa, ó. 220 menos 200 está para 240 menos 200, assim como x menos 6,228 está para 6,758 menos 6,228. Aqui vai ficar 20 sobre 40, 20 sobre 40 é igual x menos 6,228 sobre, isso aqui dá
0,53. 0,53. Multiplicando cruzado, vai ficar aqui x menos 6,228 é igual 0,53 vezes 20 dividido por 40 dá 0,265. 0,265. X é igual, passa para lá somando, vai ficar 6,228 mais 0,265. X é igual a 0,493. 6,493 metro cúbico por quilograma. Beleza? Olha que observação interessante eu vou fazer agora. 6,228 mais 6,758 dividido por 2 dá quanto? 6,493. Viu que deu a média? Olha o que acontece. A interpolação é assim. Se o valor que você tem aqui é a média desses dois, não dá entre os dois certinho, né? A média entre os dois. Então, o x também vai dar a média. Você nem precisava ter feito interpolação, você podia ter feito simplesmente uma média, tá? Mas teria que fazer essa análise antes. Por isso que por um valor do meio, exatamente do meio, a interpolação acaba virando simplesmente a média. Mas se o valor não for tão do meio assim, aí você vai ter que fazer a interpolação na vera mesmo. Beleza? Entenderam essa parte? Beleza. E agora... Entender não, é? Quê? Sim, entender Só... é difícil. É não, um pouco difícil. Tem uma... Cara, você só vai entender na marra mesmo quando você fizer os exercícios. Isso. É o que você Eu falou. Eu quero mostrar para vocês como que é o caminho das pedras. Para quando chegar no ano, eu estou explicando uma coisa que vocês vão queimar neurônio para aprender ano que vem. E aí vocês vão me agradecer ano que vem quando tiver para termodinâmica. É isso então, aí. assim, eu tô abrindo mão de ensinar coisa do nosso currículo de estatística para ensinar isso que faz parte do currículo, mas que na matéria de estatística a gente passa tão voado que o aluno não aprende. Mas eu quero que você aprenda agora, para quando chegar em termodinâmica, você vai estar pelo menos aí umas 3 semanas à frente. 3 semanas. Beleza? E agora eu quero dar um último exemplo da aula de hoje, é esse aqui, ó. Olha que legal. Ele quer saber qual é o volume específico, quando a temperatura é igual a 240 graus Celsius e a pressão é igual a, deixa eu pegar um valor aqui bacana, 0,5 bar. Olha que doideira. E só tem a tabela de 0,35 e tem a tabela de 0,70, tá vendo? Não tem a tabela de 0,50. Mas isso não é problema. O que eu vou fazer? Ó, a temperatura é 240. Aqui tem 240, aqui também tem 240, não tem? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Para a pressão de 0,35, vou botar aqui, ó, pressão e volume específico, né? Quando a pressão é igual a 0,35, o volume específico vale quanto? 0,35, 240, o volume vale 6,758. Vale 6,758. Quando a pressão é igual a 0,5, eu não sei. Vale ver. Quando a pressão é igual a 0,7, quanto vale o volume específico? Vou olhar na tabela de baixo aqui agora. Vale 3,3. Vale 3,374. 3,374.
Agora eu faço interpolação. A única diferença é que eu peguei uma informação em cada tabela. Mas agora vou fazer interpolação. Beleza? Só um instantinho, rapidinho. E aí é o seguinte, só estava tentando controlar meu cachorro aqui, tá difícil. E aí é o seguinte, vamos fazer a interpolação. Menor. Ó, e aqui observe que aqui, ó, aqui está crescendo e aqui está descendo, tá vendo? Então, não importa. A ordem que você tem que pegar é a mesma, ó. Vou pegar o do meio menos o de cima, do meio menos o de cima, dividido pelo de baixo menos o de cima. E aqui vai ficar do meio menos de cima, de baixo menos de cima. Ah, professor, vai ficar negativo. Não tem problema. Ok? E vai ficar aqui em cima 0,15 sobre 0,35 é igual a V menos 6,758 dividido por 3,374 menos 6,758. Está dando menos 3,384. Multiplica cruzado, dividindo com isso aqui, vai ficar V menos 6,758 é igual a 0,15 vezes menos 3,384 sobre 0,35. V menos 6,758 é igual está dando menos 1,4503. E aí, quando eu passo para lá, vai ficar V é igual a 6,758 menos 1,4503. Esse volume específico está dando 5,3077. 5,3077 metros cúbicos por quilograma. Interpolação é isso. Agora, meu querido, é só treinando para você saber, beleza? É só treinando mesmo para você conseguir aprender essa parada maluca, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, de imediato, postar o vídeo. Enquanto o vídeo está carregando, vou elaborar uma lista de exercícios baseado na tabela, tá? E vou subir também esses slides que eu fiz agora, da interpolação. E aí, essa é o que você vai ter que fazer. É lógico, o prazo eu vou colocar daqui a 2 semanas, junto com a outra lista, eu vou suspender o prazo dela. E aí, vou passar uma listinha bem legal para vocês fazerem sobre interpolação, já baseado em termodinâmica. Então, a primeira coisa que o professor de termodinâmica vai ensinar, vocês já vão saber. Isso é interessante, tá? Então, vou passar essa listinha. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Para vocês fazerem ao longo da semana devagar aí. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. Beleza, galera? Beleza, professor. Então,